Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Bora falar de um revolucionário? Sim, dá pra falar que o cara é revolucionário, sim. Pô, eu vi vários estudiosos, eu tava assistindo um documentário falando assim, o que Shakespeare foi para o teatro clássico, Ibsen foi para o teatro moderno. Achei Sim, forte. forte. Isso é interessante também. Eu acho que nesse tempo todo essa é a primeira imersão nossa com o teatro, né? Exatamente. É um mês recheado, com uma galera bastante legal pra trocar uma ideia com a gente, inclusive depois desse episódio, fiquem ligados aí, surpresa. Então a gente não tem essa total dimensão, né? Shakespeare é simplesmente um panteão, é o cara do teatro ocidental, isso é um fato. A gente sabe isso por osmose. O Ibsen, a gente sabe que ele é o brabo. Acho válido, não acho injusto não. Tá aí, já é uma primeira análise totalmente sem Começando argumentos. bem. Exatamente. Coisa muito bem. Debatendo classificações de editores. Pois De é. autores, perdão. De autores. Hoje, então, a gente vai falar de Ibsen, e pela primeira vez também, além de ser a primeira vez que a gente vai falar de teatro, vai ser a primeira vez que a gente vai falar de dois livros no mesmo episódio, né? Acho que a gente nunca fez isso. Sim, assim, foram duas belas tacadas, né? Porque os dois têm muito assunto, mas Pois eu é. acho que é muito interessante também pra gente poder reconhecer alguns traços do Ibsen. Eu acho que a conversa pode girar muito por aí. Pois é. Vamos resumir, então, um de cada vez, e aí a gente pode falar um pouquinho de cada uma e depois falar do total. O que que você acha? Uma análise mais completa. Pode ser Pode sim. ser? Vamos, então, na ordem que elas foram publicadas. Então, em 1879 saiu Casa de Bonecas. Então, Caio Lima, sobre o que que é Casa de Bonecas? Eu vou rapidinho porque eu quero o furdunço hoje. Hoje eu tô pela bagunça. Casa de Bonecas tem sua personagem central focada em Nora, uma dona de casa que, para salvar a vida do marido, recorre a um empréstimo de dinheiro, agiotagem, e dentro da estrutura patriarcal familiar a qual ela se vê enredada, as coisas começam a ficar cada vez mais evidentes, até que Nora tem que tomar decisões. Não tem como, não tem jeito. E aí a gente debate isso mais pra frente. Muito bem. Eu confesso que essa é a segunda vez que eu leio Casa de Bonecas. E a Sim, primeira vez que eu li, a primeira metade eu tava achando terrível, porque a Nora é uma personagem que ela começa bem. Ela é bem menininha, né? Ela é tratada como uma boneca pelo marido, pelo sim, pai, por todo mundo. As mulheres eram tratadas como bonecas, né? Acho que é essa a mensagem. E à medida que ela vai percebendo, porque ela é chantageada, né? Pelo AJ. O AJ quer trabalhar no banco, o marido da Nora virou diretor do banco e o AJ falou: ah, ele vai me mandar embora, eu gostaria que você resolvesse isso pra mim, ou eu vou dizer pra todo mundo que você falsificou uma assinatura aqui na nota promissória, que era ilegal. E se ele fizer isso, o marido vai descobrir que ela pegou dinheiro com a Jota porque ele não sabe. E Deus me livre ele saber, porque, né, mulheres não podem tomar decisões. Então ela mentiu pro marido que ela tinha pego o dinheiro com o pai. Ai, meu pai deu de presente pra gente a viagem pra você melhorar. E o marido aceitou. O pai dela pode pagar a viagem. Tem uma coisa no Ibsen que eu acho que eu chamo do véu do Ibsen, que é assim, a história toda tem um véu e de repente ele arranca esse véu. sim. Que é o twist que vem lá mais pro final. As duas histórias acho que tem esse mesmo formato, Meio que no assim, um terceiro pouco. ato ali, né? Exato, ele arranca isso e Sim. inverte toda a situação. E Casa de Bonecas não é diferente, né? Porque a gente começa com uma Nora até meio chata às vezes, né? Meio infantil, meio. Difícil de Sim. lidar. Eu tive uma dificuldade a mais, porque a única versão que eu achei disponível na época que eu comprei foi a da editora Peixoto Neto. E eu acho que é uma Ah, é? tradução antiquíssima, patrocinada por empresas de suco de laranja que exploram trabalhadores. Não tão diferente do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Muito questionador Pois é, né? essa história Enfim, toda. uma editora que não tem o mínimo de critério para publicação da coleção de teatro que edita e nos últimos anos também publicou livros bolsonaristas, né? Então é muito difícil você ter Alfred Jarry, Antonin Artaud, o próprio Ibsen numa coleção de teatro e do outro lado você ter livros falando sobre fraude nas urnas. É, não tem muito critério, realmente. Um pouco esquisito o critério editorial da editora. E a tradução, ou é uma tradução antiquíssima, ou é uma tradução muito mal feita, porque é como se o Temer tivesse traduzido o texto. Não tá nada atual. Do português, do inglês para o latim. Do Do in- norueguês para o latim. Exatamente. Sacou? Pô, se você pegar a edição, sei lá, tem edição de capinha vermelha, dura, né? Aquelas capinhas duras, meio de couro, igual a que você tem, Paty. Que ela tem uma tradução melhor. Tem edição
que saiu pela Moinhos, né, que é uma edição mais nova. Tem algumas outras editoras, né, é um texto muito publicado, é um texto muito famoso. Então, assim, se vocês encontrarem da Peixoto Neto, não peguem. Daí eu tive que dar meus pulos, pegar um PDF para poder reler. E aí sim as coisas ficaram melhores, ficaram mais fluídas. Essa é uma nota de edição que eu não gostaria de deixar passar, apesar de cortar parte do argumento. Partindo pro argumento agora sim. Quando eu peguei Ibsen, eu achei muito interessante. Isso tenha vindo justamente daquela parte nórdica da Europa, sacou? Porque eu acho que um dos choques grandes que a mim remeteu é que lá existe uma organização de vida muito mais até pela visão que a gente tem de todo o bem-estar social que eles vivem. A gente fala assim, o Brasil não aconteceu nada hoje, a gente tá morando na Suécia, sacou? Sempre tem essa parada. E aí a gente meio que esquece de autores que tinham esse olhar muito mais crítico e de como a sociedade organizava mais de um século atrás. E eu acho que o Ibsen, ele consegue manter esse frescor dentro da construção dele. E em remetendo a Nora, especificamente, que é a grande heroína dessa peça, ele consegue jogar muito bem com essa coisa do duplo, né? Até a Nora fazer um estalo, ela mergulha cada vez mais na tentativa de salvar o próprio nome, salvar a própria família. Eu acho isso muito, muito brabo, assim, de ele criar esse poço, né? Onde ela vai mergulhando, e você meio que fala, porra, que mulher chata do caralho. Muitas das horas, sabe qual é? Totalmente aflita, querendo correr atrás de, salvar a pele, e de repente, é o que você falou, a teoria do véu, eu acho que foi o melhor argumento que eu poderia roubar de você hoje, porque é bem isso. Tipo, a partir de um momento, a Nora levanta a poeira e fala, não posso ficar nessa situação. É isso, girl power aí, show, maravilha, sacou? O argumento da Noruega é muito bom. Eu achei um artigo da Cult que falava especificamente sobre um inimigo do povo, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas tem um parágrafo que eu acho que explica muita coisa dos problemas que o Ibsen traz nas peças dele, que é o seguinte, se eu puder ler, só porque eu acho que fala um pouco com isso que você falou, que é o seguinte, abre aspas. É interessante pensar que a Noruega da época de Ibsen não é a que conhecemos hoje. A Noruega em que nasceu Ibsen era ainda um país pobre e provinciano. Foi na década de 1960, quando se descobriu o petróleo no Mar do Norte, que ela se tornou rica com uma rapidez incrível. Lembra a pesquisadora Teresa Menezes no livro Ibsen e o Novo Sujeito da Modernidade. Assim, o país que o dramaturgo se refere em algumas de suas peças, como essa em especial, O Inimigo do Povo, e em seus ensaios satíricos sobre os deputados noruegueses, não era, parece-me, muito diferente do Brasil atual, fecha aspas. E eu acho que é o que faz, quando a gente lê as duas peças, eu diria, parecer pra gente que é tão moderno, né, tão atual. A conversa da Nora, por exemplo, foi 60 anos antes do movimento sufragista. Uma mulher que vira pro marido e fala assim, eu preciso aprender muita coisa ainda do mundo, eu preciso aprender a quem eu sou sem você e sem meus filhos. Ela abandona os filhos. Sim. Impensável na época. Sim. Porque o país católico, mesmo protestante, o papel da mulher era basicamente ser mãe e ser esposa. Ela abandona os dois principais papéis da mulher, porque ela diz pra ele com todas as letras, eu preciso descobrir quem eu sou sem tudo isso. Quem eu sou por mim mesma. E assim, 60 anos antes do movimento sufragista, que vai falar da mulher como uma pessoa por si própria, é muito moderno, é muito avançado, é muito impressionante. Total. Eu acho que não só impressionante pela forma como o movimento sufragista se desenvolve em todo o Ocidente, mas também em relação aos pares da época de outros países, a outras referências contemporâneas a ele, sacou? Eu não sei, obviamente eu não fiz essa pesquisa para fazer esse episódio, eu acho que nem passaria pela minha cabeça, é uma reflexão que veio agora, mas poucos autores ao final do século XIX estavam escrevendo coisas tão libertárias, sabe qual é? Principalmente em relação à condição da mulher na sociedade. Eu acho que são pouquíssimos autores que tinham essa visão, e óbvio, né, daqui a pouco a gente começa a lembrar de um, começa a pipocar outro, mas se você for pegar o grosso da literatura que a gente comenta, da segunda metade do século XVIII até a virada pro século XIX, até a virada pro século XX, são pouquíssimos autores que têm essa coragem de escrever isso dessa forma, na mulher abandonar família completamente para se conhecer, para se colocar no mundo.
como uma, né? Como um indivíduo completo, sem precisar ser completado pelos papéis que ela precisa desempenhar na vida social. É um movimento assim, né? Não que Ibsen seja o maior feminista de todos os tempos, né, gente? Mas eu acho que é um movimento na questão literária e na questão local que ele sabia o que ele estava provocando e o tipo de coisa que isso ia acarretar, o choque, né? Foi o que a gente comentou do Rushdie. O cara sabe o que ele vai provocar a partir daquilo que ele escreve e a partir daquilo que é encenado, né? No caso, porque é uma peça. Então, ele sabe que quando isso for colocado para as pessoas estarão em comunidade, né? As peças têm público e o público é diverso. É um coletivo. E as pessoas terão reações àquilo, reações instantâneas, reações logo depois da peça, reflexões a posteriori. Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, o que ele estava provocando e com o modal que ele estava lidando, sacou? A gente está lendo peças, né? A gente está no nosso exercício individual lendo, mas fazendo essa passagem de modal para uma peça por si só, ele sabia da efusividade coletiva daquilo que ele provocava. Ele tinha perfeita noção. Eu concordo. Eu vi também no documentário que eu tô citando, um cara, acho que falam muito de Shakespeare em relação a Ibsen por serem dois grandes dramaturgos, né? E aí um dele colocou assim, olha, Shakespeare foi um grande dramaturgo pro entretenimento, né? Ele tirava um pouquinho de sarro, assim, da realeza e tal, mas o negócio dele era entreter. Ele nunca questionou o status quo. O Ibsen era questionador. Ele criava as histórias para que as pessoas saíssem da peça pensando, caramba, será que eu posso fazer isso? E a coisa que as pessoas não pensam é que quando a mulher questiona o casamento, o homem também pode questionar o casamento. E inclusive um dos estudiosos falou assim, olha, ele era casado com uma mulher que aparentemente também era muito à frente do tempo e apoiava ele em todas as coisas, mas que talvez ele também não quisesse mais estar naquele casamento. E não existia divórcio, né? Você não podia separar. Então, o que ele coloca ali é que a liberdade nunca é para uma pessoa só, a liberdade é para todo mundo. E eu acho que colocar essa decisão da Nora no final da peça, como a decisão final acabou, a gente vê que o marido fica horrorizado, mas isso também tira o julgamento. Sim. Né? Porque não tem nenhum outro julgamento. Só tem o marido que fica horrorizado, mas você já espera isso, porque ele é um marido que vai ser abandonado. Mas a amiga dela, você não vê o que ela fala. As crianças, você não vê o que falam. Ele não coloca o próprio julgamento na história. Perfeito. O julgamento é do público, né? Exatamente. É o que o público consegue inferir a partir daquela peça. É o choque que ela gera, realmente. Nesse ponto é muito bem pensado. E é muito... Quando a gente tá lendo o primeiro exercício de leitura, esse livro em particular, eu fiquei puto da primeira vez que eu li, né? Porque a edição que eu peguei, né? Uma merda. Mas é muito difícil você pensar nos efeitos estéticos da peça, de como isso vai se desenrolar quando mimetizado, né? De alguma forma. Ou performado, na verdade, que eu acho que seria mais correto. E eu acho que essa peça, ao final dela, eu consegui visualizar muito mais esse choque do que em Um Inimigo do Povo, assim. Joguei pra galera. Sabe? E é isso. Você fica ali. Você acaba a peça naquele... E agora? É aquela peça que você lê e você fica querendo ser a pessoa na primeira encenação dela. Eu queria muito ter visto a primeira vez que ela foi encenada, a reação das pessoas. Isso, real. A primeira vez, sim. Porque assim, ela é encenada até hoje. Inclusive, nos Estados Unidos acabou de sair uma nova iteração dela com a Jessica Chastain, uma vencedora do Oscar, como a Nora. Então assim, a peça ainda é muito atual, ainda é muito, muito encenada. Mas eu queria ter visto a primeira apresentação, ou uma das primeiras, e ter visto a reação do pessoal quando a Nora pega as coisas e vai embora. Acabou. Aí eu olhei em volta e falei, e aí? Caraca, e a máquina do tempo? Quando é que inventam? Vocês vão destruir o teatro? O que vai acontecer? Eu ia ficar doida. Sim, seria uma experiência incrível, né? Imagina você voltar na Noruega, assim, no meio de uma praça pública ou num teatro qualquer e só ficar de butuca observando a galera com seu... Você imagina, que loucura. Air Jordan 5 nos pés, ninguém entendendo nada. De calça jeans? Sim. Porra, essa. Muito bom, muito bom. A outra peça que a gente leu foi Um Inimigo do Povo, que foi publicado em 1882. E Caio Lima, sobre o que é. O Inimigo do Povo já tem uma premissa bem mais científica, né? O Dr. Stockman, ele descobre uma bactéria numa fonte da cidade, que é o principal meio de arrecadação turística dessa cidade. O problema todo é que essa bactéria pode causar sérias doenças nas pessoas e ela está em pleno funcionamento. Dr. Stockman fez um relatório para alertar os cidadãos e para que todo esse ciclo da fonte fosse interrompido. Porém, forças maiores
querem impedi-lo de fazer por motivos econômicos, principalmente. E aí entra o dilema moral: ciência ou economia? Vidas ou dinheiro? O que vale mais? Não sei. Pois é. E no começo, a imprensa tá do lado dele, né? Quando a imprensa ouve a história, fala: nossa, você precisa contar pra todo mundo o que tá acontecendo, porque os banhos têm que ser fechados, eles têm que resolver esse problema. Urgente. Aí, o governador da cidade, qual que é o cargo dele? É um governador, é um prefeito, né? Um prefeito. Aí o prefeito vai no jornal e fala assim: infelizmente, se a gente for fazer isso, os donos dos banhos não podem pagar sozinhos, a gente vai ter que ratear pela cidade toda. E os banhos vão ficar fechados por 2 anos. E aí os jornalistas falam: meu Deus, não, que isso, que absurdo. E aí eles passam a ser contra. O prefeito efetivamente vira a imprensa. Então, ele coloca aqui a ciência, a política e a economia. E a imprensa. Sim, é o quarto poder, né? Colocando os 4 aí, um de frente pro outro, e joga pra galeria agora. E aí é o furdúncio. Aí é a bagunça, né, cara? Porque o Dr. Stockman passa a ser acreditado como um lunático, como um terrorista social total, por querer cortar toda a fortuna que aquela fonte garantiria para a cidade, né? E a opinião pública rapidamente se vira contra ele. Que é verdade. Primeiro, ele é visto como um grande herói, um grande cientista que descobriu um problema seríssimo que tem que ser resolvido. Sim. Né? No começo, ele é visto dessa maneira. E ele tá super feliz. Ele falou: bom que a gente vai resolver isso, porque é muito sério. Só que é muito interessante uma parada. Desse momento inicial, quando ele apresenta o relatório e fala da bactéria que existe, ele só é considerado um herói pelos pares da imprensa, por alguns pares, a família dele, obviamente, né? Uhum. Mas ele não chegou a ir a público, a ter o escrutínio público para receber esse respaldo. Ele tem a certeza de que, falando dos malefícios que acontecem na fonte, as pessoas ficariam do lado dele prontamente. O negócio é que essa informação chega no prefeito, que é irmão dele, inclusive, antes. Ainda fala sobre família, né? Sobre casos de família total. E chega no prefeito antes. E aí o prefeito começa a colocar a máquina do estado, né? A máquina da cidade, é um prefeito, pra girar contra o próprio irmão, acabando com a reputação do irmão antes do relatório ser lançado. Então o relatório, quando ele aparece em público, né? Pro debate público, ele já aparece ridicularizado. Eu acho que esse ganchinho que eu acho que é muito foda nesse livro. É porque as pessoas já são manipuladas antes mesmo delas saberem o lado do médico, né? Elas já começam a ouvir que ele é doido antes de saber o que ele vai dizer. Exatamente. Então, quando ele diz, efetivamente, ninguém já... Assim, um ou outro que dão um respaldo pro cara. E a maioria das pessoas que dão respaldo fora a família são as pessoas que, gostam dele por algum motivo, sacou? Tem uma relação mais próxima. Só que, às vezes, elas também ridicularizam a posição dele, mas não ridicularizam a pessoa, né? Então ajudam ele a fugir do debate, por exemplo, igual aquele senhor ajudou, né? Quando ele estava sendo linchado em público. Ou como o rapaz do jornal falou: cara, eu acho que você tá certo, mas eu não posso jogar contra meu próprio trabalho, sacou? Então, assim... O prefeito pode fechar o jornal. Eu não posso ir contra o prefeito. Então, o apoio que ele recebe é uma coisa muito incipiente, muito conectado às ligações afetivas que ele fez, enquanto a opinião pública, de uma forma geral, já estava pré-moldada para receber esse relatório de maneira ridícula. Eu achei esse gancho, assim, fenomenal real, assim. Não existe debate público. Não, o debate já é enviesado desde o começo. Exatamente. Tem razão. Quem tem o poder enviesa o debate. Muito similar, né? Muito foda a gente ler esse livro em 2023, depois de uma pandemia global em que a gente viu literalmente a mesma coisa acontecer. Perfeitamente. Olha que loucura, mano. As pessoas deixaram de vacinar os filhos contra sarampo. E a primeira criança, depois de 30 anos, morreu com sarampo no Brasil. Era uma doença que estava erradicada desse solo, mano. Pois é. Sacou? É essa parada, tipo, as coisas acontecem, não é uma teoria da conspiração, mas as coisas acontecem na fragilidade do dia a dia, na forma como vai atacando a subjetividade das pessoas, sabe? Nada tá ali por acaso. A gente tende a acreditar, por exemplo, né, que o governo que aí estava é um bando de burro e imbecil e só, e que não sei o quê, como é que a gente pode se rebaixar e tal. Mas existe um plano, sacou? Existia um plano que foi executado à perfeição, inclusive. Se a gente for falar de Covid, são mais de 700 mil pessoas mortas, mano. E é muito louco, porque as pessoas anti-ciência, antes
desse governo, Sim, elas eram anti-ciências porque o governo mandava tomar vacina. sim. Depois elas viraram anti-ciência porque o governo dizia para ser anti-ciência. Quer dizer, não faz nem sentido. A racionalidade das pessoas foi completamente jogada no lixo quando entrou um governo que mimificava, ou que exemplificava o que elas eram na vida pessoal delas. Quando elas se colocaram, quando entrou um governo que representava quem elas eram no dia a dia, elas pararam não só de ser contra o governo, mas elas começaram a ouvir o governo cegamente, coisa que não faziam antes. Então virou um grande rocambolão de racional que não faz o menor sentido. Ou você é contra a ciência ou você não é. Sim. Não tem muito meio termo nesse sentido. A grande questão é que, no caso do Ibsen ali, o argumento principal é o argumento econômico. Sacou? O prefeito até chega a falar que existe a possibilidade de alguma coisa acontecer, mas ele fala que isso é algo irrisório e que as consequências de ficar com a fonte fechada seriam muitíssimo piores para aquela cidade. Eu acho que hoje isso é uma parada que talvez, até pela velocidade da comunicação e como as coisas são disseminadas muito mais rápido do que os veículos, né, do século XIX, é que você conseguiu criar novas realidades paralelas, na verdade, né? Em que a ciência se tornou anticiência e a anticiência se tornou ciência, sacou? Então, existem muitos casos, hoje em dia, de gente que frauda artigo acadêmico, que inventa, tipo, literalmente mete o chat GPT, né? Agora com o chat GPT, então isso aí vai ser terrível. Vai ficar uma loucura. Mas mete um chat GPT com alguma teoria maluca e espalha isso para as pessoas, e as pessoas já desacreditadas de uma imprensa idônea, né? Enfim, todo esse papo de globolixo, bibibobó, elas compram e elas invertem o sentido da coisa. Elas conseguem inverter. É meio que hoje a gente vive numa casa de espelho, sacou? E as pessoas se veem da melhor maneira a depender do espelho que elas estão olhando. Tipo, daí é uma questão muito, inclusive, estética da coisa, né? E eu acho que tem um outro agravante também, é que a principal pessoa, ou as principais pessoas que vão usar os banhos são de fora da cidade. Exatamente. Então, quando você falar, as pessoas vão ficar doentes, mas não sou eu, não é minha família. É como não é gente que eu conheço, é gente de fora. É como se o pessoal da cidade falasse assim, mas a gente sabe que não pode tomar banho, deixa os malucos de fora aí, pô. Exatamente, deixa eles irem. Mas eu acho que essa também acontece a mesma coisa, né? Até metade da peça a gente segue acompanhando o Dr. Stockman como se ele fosse tudo dar certo, né? Então o discurso tá indo bem, o relatório vai sair, a imprensa vai dar um espaço para ele escrever um artigo anti-banhos, e ele vai explicar tudo o que tá acontecendo. E aí, de novo, vem esse véu, que é quando o prefeito chega e fala, não vai acontecer. E aí tudo se inverte, e esse plot twist dele é sempre meio óbvio, assim, quando vai aparecer, eu acho, né? Mas acho que pra época talvez não fosse tanto, mas a gente que já leu tanto o livro que tem esses plot twists é meio óbvio quando vai acontecer. Mas eu entendo o que ele tenta fazer, né? Que é assim, isso aqui era o que deveria ser, mas isso aqui é o que é, essa bosta. Sim. Eu acho que também a questão do plot twist é porque é uma peça, né? Ela performada tem esse efeito. Assim, pode ser qualquer peça, pode ser a 50ª montagem de Rei Leão, que quando o Mufasa morrer, você vai chorar, pô, sacou? Menos no live action. Não, mas aí o live action é brincadeira é muito ruim. De mau gosto, né? No live action. Exato. Assim, uma coisa pra ficar clara nesse podcast, sempre que eu for considerar alguma coisa de audiovisual, eu nunca tô considerando live action, beleza? Tá certo, cortado. Anotado. É igual filme de herói. Eu nunca tô considerando filme de herói como filme. Mas quando for pro terceiro ato ali, onde tudo acontece, tudo explode, isso tem um efeito sobre as pessoas que é muito forte, sacou? E eu acredito que, por exemplo, ver o Dr. Stockman num debate público, se esgoelando, se matando, não conseguindo falar porque não o deixam falar, e saindo dali linchado, sabe? Isso deve ter um efeito muito forte quando montado, visual, quando encenado. Né? Sim, sabe? Tem um efeito muito forte em relação à literatura, mas é aquela parada, tipo, é teatro, é um outro jeito, é um outro fazer literário, é uma outra forma de você ter ritmo de leitura, inclusive. A forma como a gente tá acostumado a ler, inclusive aqui no Rede Poderosa, mais uma vez, né? Um programa inédito, um programa só sobre teatro, só da gente lendo mesmo, que a gente já teve a entrevista com o Hugo e com o Luiz, mas
tem essa parada, sacou? Eu fiquei mega imaginando a montagem dessa peça no Brasil pós-Covid. Fato, sabe? Não tem como não relacionar. E a parte mais interessante de peça, acho que é justamente isso. Como ele não é muito descritivo, cada diretor pode recriar a peça como quiser, né? Ele pode ser linchado de 1 milhão de maneiras. Sim. Né? Não tem jeito. Então eu acho que essa é a parte mais interessante, é pensar como cada um iria pegar essa cena que é seríssima e interpretar hoje. E eu acho que essa é a grande graça do teatro. Total. Eu acho que é o grande gancho também de conseguir fazer releituras, né? Porque se, por um lado, eu acho que é muito difícil você escrever ficção contemporânea enquanto as coisas estão acontecendo, porque principalmente no Brasil, da última década, é muito mais impressionante você abrir um jornal do que você abrir um livro, sabe? Pois é. Eu acho que isso performado, esse efeito da encenação, de como o teatro acontece, da expectativa, da atenção que você tá prestando ali, ela tem um efeito muito potente e real. Pô, eu gostaria muito de ver uma montagem de Ibsen, principalmente dar um inimigo no povo, agora, né? No Brasil pós-Covid, uma tentativa de releitura, alguma coisa do tipo. E outra coisa, acho que você comentou de uma edição ruim no começo, você falou que tem uma tradução de Casa de Bonecas da Moinhos. Durante muitos anos só tinha a edição da Nova Cultural, que é essa que eu tenho, que é antiga, acho que é dos anos 90. Sim. Com tradução do Cecil Thierry. E aí a Carambaia trouxe uma caixa do Ibsen com 4 peças, sendo que veio o Inimigo do Povo. Mas falta muito Ibsen ainda para chegar aqui. Pra cacete. Não tem muita coisa ainda traduzida e acho que agora que a gente leu, eu fui além de Casa de Bonecas, né, que eu só tinha, que era a única coisa que eu tinha lido dele antes e entrou na minha lista de favoritos quando eu li a primeira vez e acho que agora eu reforço isso. E lendo O Inimigo do Povo, eu acho que, assim, a gente tá falando de um cara que influenciou Freud, um cara que influenciou James Joyce. Eu li que James Joyce aprendeu norueguês pra ler o Ibsen no original. O James Joyce era doidinho também, né? Mas, né? Dá pra contar muito, né? Mas, assim, você não tem vontade de aprender russo pra ler Dostoiévski no original? Mas é russo, né? Não era norueguês, pô. Quem fala norueguês, não é mesmo? Mas você entendeu, assim, um cara que influenciou tantas mentes malucas e brilhantes ao mesmo tempo, a gente ter 5 peças dele traduzidas só... E mal distribuídas, né? Muito pouco, né? E outra, né? Uma com a caixa da Carambaia que não é barata, então também não é muito acessível. Pelo que eu me lembro, quando saiu era um precinho razoável. Eu acho que nessa época a Carambaia só vendia edição limitada, né? Então ela esgotou, mas eu não sei se eles fizeram aquela edição econômica. Então a gente tem que olhar isso, eu não sei também. Sabe? Eu tenho a caixa, mas eu não vi se saiu mais. Mas a caixa era cara, isso eu afirmo. Sim. Então assim, tem que vir mais Ibsen e tem que ser acessível, né? A gente tem que deixar a galera ler, porque lendo O Inimigo do Povo, eu só fiquei pensando nisso, eu falei, as pessoas têm que ler isso aqui, porque isso aqui é o Brasil de 2020. Total. Ponto final. Total. Eu acho que ajudaria muito. E eu acho que é uma leitura tão fácil, tão fluida, sabe? Uma ediçãozinha da LPM. Pô, apesar de ser edição de bolso da LPM, folha branca, blá blá blá, que não sei o quê, mas é uma tradução super atual, é super fluido, você lê com uma tranquilidade danada. E é aquela parada, tipo, Ibsen você consegue trabalhar desde o colégio e você lê até morrer. Porque vai fazer sentido, vai ter uma correspondência com o corpo social de uma maneira muito forte. E é uma maneira também, é uma janela que se abre para que você consiga ler o mundo à sua volta, né? Acho que a recepção do livro, enquanto leitor, ela não se dá apenas no ato de leitura, mas no ato de correspondência com o todo. Então, o Ibsen é uma baita porta pra isso, sabe? Infelizmente, né? Porque eu adoraria que a gente pudesse ter lido esses livros e falar assim, meu, você imagina que em 1800 o povo duvidava da ciência? Que horror! Sim. Eu adoraria que esse pudesse ter sido nosso comentário principal, mas infelizmente não é a realidade. Não, nem um pouco. Infelizmente, nem um pouco. Cara, um bagulho que eu li que era importante também, que eu acho que ressaltar, né? Essas ideias do Ibsen, elas flertam muito com anarquismo, né, cara? Ele tinha um tchetchê ali com a galera anarco, né? Então, essa questão da liberdade do indivíduo, da exploração e da luta intrínseca contra o dogma e a favor da ciência, tem suas ideias nos anarquistas clássicos, cara. Isso é importante falar, porque muitas das obras clássicas estão ali, estão no caminho. Dostoiévski tem um tracinho dali, sabe qual é? Tem umas paradas que são importantes e que muitas das vezes são suprimidas
das influências gerais e fazem parte do contexto do que o cara escreveu, efetivamente. Para analisar a obra, as ideias estão contidas ali dentro. Então, eu acho muito maneiro que existe essa correspondência no Ibsen e são traços que são bastante perceptíveis, e é isso. É que é muito louco porque ele coloca um médico contra o prefeito, uma mulher contra, eu tô colocando contra, mas em termos, um homem. E aí ele deixa, é muito fácil você escolher o lado certo. Ele te dá, apesar dele reservar o julgamento, de certa forma, é muito fácil você, em Um Inimigo do Povo, é muito fácil você escolher a ciência. Sim. O Stockman é um cara muito íntegro, né? Ele é anti-corrupção, ele não aceita certas coisas. Então, assim, ele criou um personagem modelo, que também é médico, e é muito fácil você ficar do lado dele. Então, ele te dá... E a Nora é uma criança, ele te mostra isso. Ele fala, ela é muito inocente, de repente ela tem esse puff na vida dela, essa noção aparece pra ela de que ela estava sendo enganada a vida toda, que a opinião dela sempre foi moldada por outros. É difícil não ficar do lado dela, ainda mais hoje. Então eu acho que ele também cria personagens que... E outra, o que ela fez foi pra salvar o marido. Então, ele cria personagens que são... É meio que a moral versus o imoral, sabe? Ele deixa fácil o que... Ele não vai dar a opinião dele, eu acho, mas ele deixa fácil ali o que você pode ficar do lado certo, da história. Ou você pode considerar que as personagens principais são a opinião dele, né? Porque... um ou outro. Porque é bem isso. De primeira, você já sai com o herói na mão. O que ele vai fazer é a surpresa da parada, né? Como os acontecimentos vão acontecer. Mas o que é certo e errado tá bem claro. O que não deixa de acentuar a nuance das personagens e das questões que são discutidas. Eu acho que não é porque está dado que a parada não tem suas camadas de desenvolvimento, tem sua dose de emoção, de entretenimento, que é importante, porque é uma peça, né? É arte. Ela precisa ser esteticamente agradável em diversas maneiras, pra chamar a atenção das pessoas, justamente. E ele tem tudo isso, absolutamente. Mas o que é certo e o que é errado tá ali. E existe, sim, por mais que você fale que é uma questão científica, ou que é uma questão de liberdade, de escolha individual, etc., existe um cunho moral também, pô. Isso é um fato. Ele só coloca o lado dele da parada. É porque eu acho também, ele não tá discutindo o que é certo e errado. Eu acho que ele tá querendo mostrar pra gente a corrupção do que é certo. Do que é considerado certo naquele momento, sim. Exato, a destruição do que... Aqui, ó, isso aqui faz sentido pra você, agora eu vou destruir isso pra você ver como é fácil. A famosa inversão de valores, né? Exato. Principalmente o Inimigo do Povo, né? Porque a gente passa metade da peça do lado do Thomas, e ele tá super feliz, porque, ai, que bom que a gente vai fechar os banhos, ninguém mais vai ficar doente, e você tá, puxa, que legal, a ciência venceu. E aí ele fala assim, não, peraí, deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente vai corromper tudo isso agora. Sim. É muito bem sacado. E tem uma questão... muito fácil. Sim, e tem uma questão moral também, que, por exemplo, eu acho que isso no Stockman fica mais claro. Quando ele se vê no mato sem cachorro, onde ele não tem pra onde correr, porque ele já viu que a derrocada veio e só sobrou pra ele ser linchado, ele meio que dá um chilicaço, assim, gigante, e começa a falar: vocês merecem ser liderados por esses ignorantes, porque só uma pessoa iluminada com a ciência pode liderar um povo, não sei o que. Então, tipo assim, existe também um nível de idealização justificável, amplamente justificável, porque o cara ficou contra a parede total, sacou? Ninguém deu crédito pra ele, tudo que ele acreditava ruiu e tudo mais. Mas existem essas vou repetir nuance, né? Vai ficar um monte de nuance seguida aí. Eu que vou editar, que se foda. Mas faz sentido. Mas contexto. Existem essas gradações todas dentro do livro também, sacou? O que é certo, mas o cara também joga uma parada, né? Tipo, só os escolhidos podem governar no maior estilo dos iluminados pela consciência, sabe? Pela ciência e pela consciência da ciência. Mas é isso, pô, faz parte. Os caras são personagens muito humanos também. Então, o medo da Nora de tentar reverter a situação ali, de não ter a família destruída no primeiro momento, também coloca um pouco dessa nuance, sabe? Até ela descobrir que precisava, né? Que deveria e que queria se libertar dessas convenções todas. São atenuantes e elas fazem a peça se mexer, de fato. Mesmo quando a peça parece estar um pouquinho paradona, um pouquinho pá, isso vai movimentando o tabuleiro das coisas. Concordo. Acho que a conclusão
conclusão desse episódio é leia Ibsen. Ah, sim, tem que ler. Simples assim. Tem que ler real. E editores, tragam Ibsen, né? Por Porra, favor. Sim, tá foda. Ó, é Ibsen, é Thomas Bernhard, é Elfriede Jelinek. Tem uma galera aí que Tem uma galera. não chega. Então vamos trabalhar, hein, gente? Vamos trabalhar. Tá trabalhando pouco. Opção tem. Opção tem. E tradutor bom tem. Ou a gente já Então, falou com alguns, só- hein? Tira o escorpião do bolso. Pois é isso. Acho que muito bom a gente fazer um episódio dedicado a teatro. Acho que tava faltando isso no nosso arsenal. E fiquei muito feliz de ter sido Ibsen, de verdade. Acho que, como eu disse, eu só conhecia a Casa de Bonecas e fiquei muito feliz de conhecer o Inimigo do Povo. E me deu essa vontade de ler mais peças, né? Desde que a gente leu o Bernhard em janeiro, já fiquei um pouquinho com essa pulguinha. E acho que agora mais ainda. E mais ainda pra ler Ibsen. Então, muito bom. Mais uma vez eu tô aqui dando um tapinha nas nossas próprias costas. Escolhemos muito bem. Cara, esse ano a gente não tem nada o que falar. Tá conseguindo ser melhor do que o ano passado, hein? E ano passado Pois foi é. brabo. E foi bom, hein? Então, é isso. Aguardem os próximos meses. Ibsen tá aí. Precisa ser lido, né? Você lê se você quiser, mas eu recomendo que você lê. Uhum. E voltaremos aqui pra falar sobre mais coisas, mais teatro, inclusive. Então, é isso. Muito bom. Muito bom. Temos o episódio? Temos o episódio. E tchau. Tchau!